Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Thiago, sou aluno do mestrado em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, orientado pelo professor Dr. Ricardo Jorge, e o título do meu trabalho para o Entre Aspas é O Cronótipo e o Cotidiano em Gourmet Solitário, mangá de Jiro Taniguchi. Esse trabalho ele faz parte da minha dissertação, né? Ele é um recorte, na verdade, e fiz esse recorte para caber dentro do Entre Aspas e falar um pouco mais da minha pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui no PPG-Com da UFC, tá bom? Primeiro, a gente vai definir alguns objetivos. No caso 2 aqui. Entender como a relação entre o cronótipo e quadrinhos está relacionado com o cotidiano no mangá, o Gourmet Solitário de Jiro Taniguchi, né? E como essa construção é vista na página. Nosso objeto, né? Não vai ser o mangá todo, ele vai ser o capítulo 8, chamado Yakiniku na Rua do Cimento em Kawasaki, depois da zona industrial de Keihin. E eu separei para nossa fundamentação teórica alguns conceitos, né, que elas também vão servir como base metodológica de análise. Né? O primeiro é o cronótipo, conceito de cronótipo de Bakhtin, depois ordem, duração e frequência do Gerhard Net, a relação espaçotópica que o Brustin fala, a relação diegética e gráfica do espaço nos quadrinhos do professor Ricardo Jorge e o cotidiano da professora Grace Schneider. O primeiro ponto que a gente tem que fazer nessa apresentação é entender como funciona o cronótipo, né? O Bakhtin, ele define o cronótipo, ele vai definir aqui, né, no cronótipo artístico literário ou ficcional, ocorre a fusão dos indícios do tempo e do espaço num todo apreendido e concreto. Aqui o tempo se adensa e ganha corporeidade, torna-se artisticamente visível. O espaço se intensifica e incorpora-se ao movimento do tempo, do enredo e da história. É importante só pontuar que o Bakhtin ele não inventou esse termo, né, cronótipo. Ele puxa esse termo das ciências exatas, da física, da teoria da relatividade, e aqui ele transpõe, né, ele transcria para o campo artístico literário, que esse cronótipo, nessa relação do tempo e do espaço, seria essa dimensão a mais da narrativa, né, que ela vai dar um ar mais concreto, né, e visível. E o Gerhard, né, ele vai trazer as relações do tempo narrativa, né, em 3 categorias: ordem, duração e frequência. Ele vai definir a narrativa em outras categorias também, mas essas 3 são as que se encaixam melhor dentro do nosso conceito de tempo e espaço, né? A ordem que acontece, os fatos, né, os acontecimentos na história. Aí aqui pode ser uma narrativa por meio de flashback, pode ser, enfim, tem uma série de conceitos por trás. A duração, quanto tempo dura cada espaço, cada recorte temporal, e a frequência, né? Com que frequência isso se repete ao longo da narrativa, né? No caso, eles estão falando aqui de uma narrativa ainda da linguagem literária, né? Mas que a gente pode também trazer para o campo quadrinístico, né? A gente pode pensar uma análise quadrinística a partir desses conceitos, né? Mas aprofundando um pouco mais, a gente tem aqui algumas ideias que o Grostin e o professor Ricardo eles trazem, né? O Grostin ele vai falar da relação espaçotópica, né? Ele afirma que vincular os quadros dos quadrinhos consiste necessariamente em vincular os espaços, operando em um espaço compartilhado. Em outras palavras, esse conceito de espaçotópica dos quadrinhos, consiste nessa união dessas lacunas entre os quadros para uma consistência espacial maior. Aqui ele está falando principalmente da questão do enquadramento, das sarjetas e de como isso vai ficar relacionado no layout da página, né? E o professor
Ricardo Jorge, ele vai falar da relação diegética e gráfica do espaço, né? Isso aqui é no final do artigo dele, ele fala assim podemos notar pelo menos dois aspectos ao longo desse trajeto. O primeiro deles é que o espaço geográfico pode ser analisado à luz de diversos olhares teóricos, cujo foco final parece, em tese, ser potencialmente o mesmo na maioria dos casos, o de manter a ilusão de uma coerência física e narrativa, seja para personagens, seja para espaços e tempos, representados diegeticamente. Em outros termos, nesse tipo de quadrinho, o espaço tende a ser uma zona de conforto para o leitor, na medida que se busca algum tipo de coerência diegética. Aqui é importante porque a gente pode pensar o quadro do quadrinho, né, que o Grostin diz que a unidade mínima de um quadrinho é um quadro, como um recorte temporal e espacial. E a maneira como ele é diagramado, como ele é layoutado, você consegue ditar justamente essa relação que o Geneto falou, que o Bakhtin também deixa a entender, de ordem, duração e frequência, né? Então, o enquadramento, as sarjetas, principalmente, que demarcam essa passagem de tempo e de espaço, né? E como tudo isso se constrói dentro da narrativa quadrinística, né? Seja aqui como o professor Ricardo fala, para gerar um conforto para o leitor ou para tirar o leitor também da zona de conforto. Ele pode ser usado nesse sentido de questionar, de botar uma dúvida na cabeça do leitor, enfim, de incomodar mesmo, para que se possa ter uma visão crítica, não sei, de outras possibilidades de se fazer quadrinho, né? Continuando, agora a gente tem o conceito do cotidiano da professora Grace Schneider. Esse conceito está no artigo dela, 4 abordagens do cotidiano no quadrinho contemporâneo. Eu peguei o que melhor se encaixa dentro da perspectiva do gourmet solitário, mas ela divide, como falei, em 4 categorias. E, por sua vez, faz parte da tese que ela defendeu, né, no seu doutorado. Então, ela vai falar dessas relações do cotidiano com os quadrinhos tidos contemporâneos, né? E aqui, a categoria que nós escolhemos para poder trabalhar é o de contemplação, né? Aí ela fala, do latim templo, a contemplação também está associada à mediação introspectiva, uma experiência mística que é um conceito-chave no cristianismo e no budismo, uma vez que a contemplação está diretamente ligada ao ato de olhar, uma maneira de encerrar algo incessantemente. A descrição visual se torna um processo dominante nesse tipo de história. O leitor geralmente tem acesso a um personagem principal, aquele que contempla, bem como o objeto de contemplação, que também se torna objeto de contemplação do leitor em 2 níveis. Nós não apenas compartilhamos uma visão com o personagem, mas também contemplamos os elementos estéticos do próprio desenho. Vamos lá, vou trazer aqui as páginas que eu selecionei. Essas aqui são as 3 primeiras páginas, né? Eu vou deixar um tempo aqui para quem quiser ler, mas é basicamente o personagem tendo que ir a um distrito e ele vai se impressionando com a indústria, né? A indústria do Japão, e ele decide comer porque ele está com fome, né? Então a gente começa aqui a perceber esse objeto, o de contemplação, né? Você vê tudo sob o ponto de vista do personagem, como a professora falou. E a gente vê o que o personagem vê e a gente vê o personagem vendo, né? Então a gente contempla também o que ele está contemplando. No caso do gourmet solitário, as histórias elas têm uma relação muito íntima com a comida, né? De determinados locais e tal, de comidas japonesas e de outros países ali da Ásia, né, como a Coreia, a China. Ele experimenta comidas desses outros países também, o personagem, né? E aqui a gente pode ver que à medida que o tempo vai passando, né, a gente vai percebendo nos quadros a maneira como o Taniguchi desenha, a deixa que ele coloca no olhar do personagem, né? A gente vê ali do quadrinho
É impressionante, aí ele olha para a direita dele e ele vê o avião, né? E depois continua. Esses espaços, eles estão propositalmente postos aqui para dar essa sensação de tempo espaçado, né? Que o personagem está dirigindo, está vendo, né? Tem ali um trânsito, né? E a gente vai acompanhando essa história do cotidiano desse personagem, né? Dessa história relativamente banal e que ele, por estar contemplando, acaba que a gente também contempla. E a gente vê a maneira como o personagem está inserido dentro desse mundo, né? Aí ele decide, né? O trabalho ainda não vai começar, preciso de energia, preciso comer yakiniku para recuperar a energia, né? Aí ali tem uma legendazinha que aqui não vai dar para ler, mas é uma espécie de churrasco, enfim, aquelas carnes na brasa, né? E ele começa a degustar, né? Aí a partir daqui desse quadrinho ali na terceira página, né? Ele vai assando a carne, dizendo que a carne é de boa qualidade, e ele o tempo aqui começa a ter uma suspensão, né? Ele começa a levantar sérios questionamentos sobre alimentação, uma série, né, de questionamentos sobre alimentação, sobre o espaço no qual ele está inserido. Essas são as duas últimas páginas da apresentação, né? Essa primeira página é a continuação da última página do slide anterior, né? O personagem está não só nesse espaço mais fechado, mas está saboreando, contemplando essa comida. Ele saindo do restaurante, né, dizendo que exagerou na comida, que ele diz ali que os letreiros são explícitos em relação a isso, né, mas que agora ele não consegue mais raciocinar porque ele está sofrendo por ter comido muito, assim, ele está passando mal de comer, né. E o que a gente pode perceber aqui, né, como um todo, tem uma dilatação do tempo quando ele entra nesse restaurante, e quando ele sai, ele já perdeu o time dele que ele tinha parado para poder se alimentar, recarregar as energias para poder continuar o trabalho dele. E tem essa relação do espaço, né, dele estar num espaço mais fechado e a sensação do tempo se alongar, né? E, enfim, por fim, as considerações finais, a gente pode tirar dessa breve análise, o cotidiano influencia diretamente na relação cronotópica do quadrinho. Percebemos que Taniguchi está preocupado em prolongar o tempo para que possamos desfrutar da história junto com o personagem, e o faz propositalmente de maneira sutil, seja pelo layout gráfico diegético ou pela passagem de tempo. Então, colocando um encerramento aqui, o Taniguchi ele trabalha basicamente nesse quadrinho, né, e em outros também, a questão do protagonista que contempla uma espécie quase como o Flanner do Walter Benjamin, né, o conceito de Flanner do Walter Benjamin, que é aquele homem, ser humano, né, moderno, contemporâneo, que contempla a cidade e tudo isso. E ele, ao entrar num ambiente que não é aquele que ele está acostumado, que ele estava contemplando antes, no caso ali a zona industrial e tal, ele começa a se perder no tempo. E a história ela vai se prolongando ao longo dos quadros dentro desse restaurante, e a gente começa a ter informações sobre a comida, sobre o pensamento do personagem, tudo isso, né? E perde uma noção espacial, né? E temporal. A gente não sabe quanto tempo o personagem ficou ali dentro daquele restaurante comendo. E no final, o que a gente tem de informação é que ele saiu muito satisfeito, cheio, né? Até passando um pouco mal de tanto comer, e que ele provavelmente perdeu o compromisso dele porque ele não consegue mais fazer o que ele ia fazer, né? Então a gente percebe que há tempos diferentes, o Taniguchi trabalha tempos diferentes em espaços
diferentes também. Isso é uma característica dele, né? A gente vai, na dissertação, a gente observa isso em outros quadrinhos, e aqui eu espero que tenha ficado objetivo, né? Que é o que se propõe essa gravação. E aqui estão as minhas referências, né? E é isso, muito obrigado, uma boa semana para todo mundo e muitos quadrinhos para vocês. Valeu, gente. Boa tarde, gente. Meu nome é Márcio Moreira, eu sou doutorando em comunicação pela UFC, onde eu desenvolvo uma pesquisa orientada pelo professor Ricardo Jorge sobre multiversos de super-heróis. E o que eu trago hoje é especificamente uma série de questões metodológicas sobre como abordar um objeto tão vasto e tão dinâmico quanto o multiverso. Então, a minha apresentação hoje se chama Investigando Infinitas Terras, o pensamento complexo como possibilidade metodológica no estudo dos multiversos de super-heróis. É importante ter em mente que o multiverso, essa estrutura de várias histórias de heróis, ele não surge feito, né? Ele não surge ab ovo, como fala o John Craft. Na verdade, há 80 anos, acho que 85 agora, né, que as histórias de super-herói elas são publicadas mensalmente, criando ali um acúmulo de histórias, um acúmulo de obras de diferentes editores, desenhistas, roteiristas, arte finalistas, criadores em geral. Então, com o tempo, essas contradições entre as diversas histórias, entre as diversas revisões, retcons e reboots, elas vão se acumulando e vão criando uma continuidade repleta de inconsistências. Por que isso é tão importante? Porque os super-heróis, eles não terminam. Como já falou Humberto Eco, lá no ensaio do mito do super-homem, essas histórias não são feitas para serem concluídas. Enquanto o super-herói der lucro, ele vai continuar sendo publicado. Então, as histórias trazem essas aventuras, esse entretenimento, mas elas também têm um papel comercial de manutenção da propriedade intelectual, né? De manutenção da marca. Como que essa restrição, essa ideia de que o personagem tem que permanecer com características sempre reconhecíveis e, ao mesmo tempo, entregar sempre algo novo, uma história interessante, como que isso se manifestou no início, né, nas décadas de 30, 40, 50, através de histórias imaginárias. Ou seja, eram histórias imaginárias dentro de histórias imaginárias, né? Histórias que eram sonhos, histórias que eram mágicas, ou o próprio tempo onírico, né? Uma estrutura narrativa episódica, onde as aventuras do super-homem, por exemplo, voltando para o Eco, não deixavam marcas no personagem. Então, o universo de cada editora, ele existe, né, como essa tessitura narrativa que está em constante expansão. Ele não está caminhando para um final, né? Ele está caminhando para uma manutenção, uma continuidade sem fechamento. Então, ele caminha em direção ao limite, mas nunca chega. Como dizem o Bressett e o Reynolds, né, a continuidade estrutural existe a ponto de transbordar. Ela transborda constantemente. E aí, em 61, surge o conceito de multiverso na história Flash de Dois Mundos, né, desenhado pelo Carmine Infantino, onde a gente tem exatamente isso. A gente tem um personagem, que é o Flash Jay Garrick, da Era de Ouro, que havia sido descontinuado na década de 40, né, em 41. E a gente tem um novo Flash, o Barry Allen, que já veio na Era de Prata a partir de uma retomada do quadrinho de super-herói. Os dois, eles existem historicamente, né, como personagens de décadas diferentes, né, como super-heróis de épocas diferentes. E na primeira história do Barry Allen como Flash, em 54, o próprio Barry Allen reconhece Jay Garrick enquanto um personagem ficcional. Né? A gente vê o Barry lendo um quadrinho do Flash e se perguntando como deve ser o homem mais rápido do mundo, kkkk. Então, a gente sabe que um personagem foi inspirado por outro na própria diegese, né? Mas o que o Flash de Dois Mundos faz? Se o Jay Garrick era um personagem ficcional na realidade do Barry Allen, a partir do momento em que a história Flash de Dois Mundos coloca os dois como moradores de terras paralelas, o status ontológico deles passa a ser o mesmo. Um deles não é mais real que o outro, dentro daquela lógica
do mundo ficcional, né? Eles, na verdade, existem em paralelo e têm a mesma posição, têm o mesmo valor de realidade. Então, todas as histórias de super-herói, tudo que já aconteceu, todos os personagens que já existiram, as histórias alternativas, tudo isso pode ser explicado como apenas mais uma terra paralela, né? Você tem a eliminação da contradição. Tanto é que a Kukkonen, ela fala que o multiverso é exatamente isso, né? É uma solução narrativa ontológica, onde a variedade de mundos narrativos mutuamente incompatíveis existem como realidades paralelas. A mesma coisa diz o Proctor, né? Que o multiverso ele é uma rede narrativa labiríntica que vai incorporando essas expressões transmediáticas e dá sentido a elas, né? Racionaliza que essas textualidades divergentes são parte de um mesmo sistema de histórias. Então, o que isso significa? Que eu posso ter diversas versões do mesmo personagem adequadas a públicos e momentos diferentes, né? Eu posso ler uma história onde o Homem-Aranha casou e tem uma filha. Eu posso ler uma história onde, na verdade, existem vários Homens-Aranha, né? Tanto já publicados no passado pela editora, quanto criações novas que incorporam novos gêneros, como, por exemplo, o noir, o Homem-Aranha noir, ou mesmo o horror, ou o cartoon, ou o anime, e outras expressões, né? Outros tipos de expressão. Posso até sair da Marvel e trazer personagens de fora, né? Como o Superman, na história de 76. Ou seja, o multiverso ele surgiu a partir daquela faísca do Flash de Dois Mundos, mas a partir daí os criadores tomaram conta desse conceito e foram ampliando e foram complexificando, né? De muitas maneiras, o Friedenthal fala, o multiverso hoje é uma entidade viva. Ele respira, ele muda toda vez que uma nova história ou construção de mundo é adicionada a ele, né? Então, a gente tem um sistema que ele é heterogêneo, que ele é estável na sua instabilidade, né? O multiverso ele existe na constante transformação, no incerto, no possível. Como diz a Kukkonen de novo, ele é uma série de contrafactuais, né? Situações de personagens nos respondendo o que aconteceria se ele é produto de uma fabulação. Mas como que você estuda um objeto tão vasto? Um objeto que não foi nem feito para ser catalogado, né? Porque como ele está sempre se expandindo, na verdade a gente não tem como fazer um mapa estático do multiverso, né? Uma maneira que eu encontrei durante a minha pesquisa foi abordar o meu objeto pelo viés da complexidade. Inspirado na teoria dos sistemas, o Morin fala da complexidade como uma maneira de enxergar fenômenos relacionalmente, uma maneira que, na verdade, nos convida a abraçar as contradições e os paradoxos desse mesmo fenômeno, né? Como ele fala que não se trata de retomar a ambição do pensamento simples, que há de controlar e dominar o real. Trata-se de exercer um pensamento capaz de lidar com o real, de com ele dialogar e negociar, que é exatamente o que eu pretendo aqui. Não é reduzir o multiverso, não é transformar ele num mapa estático, mas realmente entender os princípios desse multiverso e como que ele se desenvolve em toda a sua ordem, todo o seu caos e todo o seu movimento, dinamismo. No caso, o que eu proponho é que o mundo ficcional dos quadrinhos, essa cosmologia, né, essa cosmologia especificamente das editoras Marvel e DC, ela pode ser enxergada como um sistema aberto, onde a gente tem vários agentes interrelacionados, e aí entram editores, artistas, leitores, críticos, nesse ecossistema de mercado, né? E as relações entre eles, os interesses, as intensidades, as forças, produziriam esse multiverso. O objetivo aqui é a sobrevivência, ou seja, a produção de lucro, a manutenção de uma cadeia produtiva. Então, o multiverso ele muda para se manter relevante, ele muda para atrair novas pessoas, ele muda para contar novos tipos de história, para sair da ideia de uma continuidade em direção à ideia de multiplicidade, né? A partir daí, uma das características dos sistemas, no caso, são esses movimentos emergentes. Então, a partir desse entendimento de que o multiverso nasce desse acúmulo de histórias, né, desse excesso de histórias, eu caracterizo o multiverso como um fenômeno emergente. Ele é algo que ele não foi planejado de cima, ele não tem uma estrutura completamente verticalizada,
embora existam editores, né, o multiverso, ao longo dos anos, ele passou por várias mãos, vários artistas, várias instâncias, inclusive de propriedade das editoras, né, e ele acaba surgindo como esse fenômeno de criação de mundos, né, uma espuma borbulhante que transborda desse excesso narrativo em larga escala. Então, a minha ideia é partir do pensamento complexo para entender o multiverso como essa rede. E aí eu trago o conceito de Fiction Network do Jason Craft, que ele fala justamente desse modo textual, que é um texto composto pelo aglomerado em larga escala de outros textos, né, dedicados à criação, manutenção e expansão de um universo ficcional. Então, essa rede é formada por vários artefatos, no caso as histórias, as edições de quadrinho, ou os encadernados de quadrinho, que eles existem em relação uns aos outros, assim como cada universo paralelo existe em relação a outro. Eu não posso estudar multiverso levando em conta um mundo só. Ele sempre tem que se comparar, né? Ele sempre tem que aparecer ao lado de um outro mundo, para a gente estudar como é que eles se impactam, como é que eles se influenciam. Através do paradoxo da conjunção e distinção, da complexidade do Morin, eu pretendo tomar cada história dessa, cada elemento desses, sempre dentro do seu contexto e entender essas relações, né? Então, algumas características das redes de ficção, elas são redes proprietárias, então a gente tem uma fronteira clara entre o canônico e o não oficial. Para mim, isso é um elemento que diferencia muito a rede de ficção, por exemplo, do Rizoma, né? Onde ela tem ali um plano, a gente tem um plano de análise muito determinado, né? E ela é ao mesmo tempo um imaginário público e uma propriedade privada. Então, essa interação entre produtores e fãs, a partir dela também surgem muitas mudanças nesse multiverso, né? E eles entendem que esse espaço ficcional é um espaço imaginário, mas também é um espaço cultural de distinção, né? Um espaço de consumo. Essas redes também são persistentes, como eu falei, elas geram sentidos pela ausência de final e estão o tempo todo mudando para permanecer relevantes, né? Para se manter atuais. Elas apresentam um código-objeto de significados culturais estáveis transmitido entre os artefatos, né? Elas têm ali um elemento que nos permite vê-las como um todo coeso. Essas redes também são expansivas, ou seja, elas existem através de múltiplos artefatos, ou nodos dessa rede, né? Ao ponto em que o número de artefatos ele dificilmente pode ser aprendido ou pode ser quantificado, né? Essa coesão entre esses artefatos vem justamente, como eu falei, de códigos compartilhados. E justamente dessa quarta característica, que é a conexão, né? Os artefatos, eles possuem uma certa autonomia, mas a complexidade aqui não está nas narrativas em si. Ela está na maneira como essas narrativas se conectam intertextualmente, interpictorialmente, né? Como elas impactam e são impactadas por sua posição dentro da rede de ficção. A rede mantém sempre pontos de entrada, onde são negociados a leitura e o seu próprio formato, né? Então, em conclusão, já que eu estou chegando ao fim do meu tempo, a minha ideia, justamente, é partir da complexidade para entender esse quadrinho como uma multiplicidade, que ele é atravessado por essas relações transtextuais e interpictóricas, que ele não pode ser observado, o quadrinho em si, como um todo, mas como parte. E, ao mesmo tempo que ele constitui esse todo, ele é constituído pelo todo em retorno. É uma maneira de sair um pouco desses binários, dessa ideia até um pouco do tempo onírico, né, do mito e do romance, ou da continuidade, da multiplicidade, do episódico e do serial, e tentar entender esse sistema, essa rede, como algo dinâmico, que está sempre respondendo a mudanças externas e internas também, né, de forças. A ideia não é descrever, como eu falei, essa rede multiverso, mas entender os seus princípios de funcionamento. Então é isso. Gostaria de agradecer aqui o pessoal da Aspas. Como eu disse, essa é uma pesquisa em curso, né? É uma pesquisa que está acontecendo agora, mas eu acredito que a partir desses princípios eu consiga fazer um trabalho interessante sobre as relações entre os universos especificamente focado na imagem. Então, estudar a interpictorialidade, estudar essas variações, estudar o multiverso, enfim, como uma máquina de produção de mundo, uma máquina de multiplicação de imagens,
e entender como é que ele se estrutura a partir dessa perspectiva, né? Me inspiro muito na cibernética e, consequentemente, também busco muitos trabalhos inspirados na cibernética, né? Tô adentrando mais no mundo ali de Deleuze e Guattari, de entender as multiplicidades, o rizoma, e trazer também outros elementos da teoria dos sistemas e das redes. Muito obrigado, gente. Essa daqui é a bibliografia. Qualquer coisa, estou por aqui, respondendo perguntinhas, e quem quiser meu contato, fale comigo. Valeu, falou, muito obrigado.